Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. A designação do Vem Segue-me dessa semana é estudar Mosias do capítulo 7 ao capítulo 10. Nós vamos ver aqui o estudo de uma nova cidade chamada Lehi Nef. Como que começou essa cidade aqui entre os nefitas, tá bom? Os nefitas reuniram seus exércitos, as suas forças de exército, e foram até os lamanitas, se acamparam ali perto da cidade dos lamanitas. Eles estavam com a intenção de exterminar os lamanitas para que não houvesse mais guerra. Então, chegando ali, eles montaram um acampamento e escolheram um homem entre eles chamado Zênifer para ir entre os lamanitas, se infiltrar ali e descobrir qual era o tamanho da força do seu exército, qual eram seus pontos fracos, então, para investigar a cidade ali. E Zênifer ele vai com essa intenção. Mas chegando lá, ele começa a observar outras coisas, ele começa a enxergar o que havia de bom entre os lamanitas, os maridos amando as esposas, seus filhos ali. Ele começa a observar que eles não eram tão ruins assim, que eles não eram dignos de morte. Então ele volta para junto do exército dos nefitas e fala com o capitão, que eles deveriam fazer um acordo de paz com o rei dos lamanitas. E isso enfureceu muito o capitão dos nefitas, de modo que ele era um homem muito sanguinário e ordenou que Zênifer fosse morto. Mas a vida de Zênifer foi poupada com muito derramamento de sangue, porque muitos do exército ali não concordaram com a ordem do comando ali, de matar Zênifer. Então Zênifer foi poupado com muito derramamento de sangue. Pai lutou contra pai, filho contra filho, de modo que grande parte desse exército foi morta, Então Zênifer ele volta para junto dos nefitas ali e conta o que aconteceu. Só que Zênifer ele estava ansioso para obter uma terra de herança. Ele faz um convite ali que todos que querem acompanhar ele, que ele vai ter uma nova terra de herança, que eles iam lá falar com o rei dos lamanitas. Então ele reúne o povo e vai. Quando ele chega lá e fala com o rei Lamã, o rei dos lamanitas, o rei Lamã oferece para ele que eles podem herdar uma terra chamada Lehi Nef e algumas terras nos arredores ali. Então dessa maneira começou o primeiro rei dos nefitas na terra de Lehi Nef, e o nome dele era Zênifer, que é a história que eu contei aqui agora. Hoje eu vou compartilhar Mosias capítulo 7 do versículo 21 ao versículo 24. Quem está falando aqui é Lime, tá bom? Já era o terceiro rei dessa terra. Então teve o rei Zênifer, depois teve o rei Noé, que foi um rei muito iníquo, e depois teve o filho do rei Noé, que é chamado Lime. Bom, então é Lime que está falando aqui. Nessa ocasião aqui, Amon veio da cidade de Zanaela procurar a cidade aqui de Lehi Nef, para saber como estava aquele povo que partiu da terra na época para herdar uma terra. Então eles encontrou eles nessa situação. Então aqui Lime ele está contando a Amon o que aconteceu desde a saída de Zênifer, lá de entre os nefitas da cidade de Zanaela até o seguinte momento aqui. Então ele conta assim, no versículo 21 ao 24. E vós todos sois testemunhas neste dia de que Zênifer, que foi feito rei deste povo, estando extremamente ansioso para herdar a terra de nossos pais, foi, no entanto, pela astúcia e estratagema do rei Lamã, que fez um tratado com o rei Zênifer, e deixou em suas mãos posse uma parte da terra, ou seja, a cidade de Lehi Nef, a cidade de Sibrom e as terras dos arredores. E tudo isso fez com o único fim de subjugar, ou seja, de escravizar este povo. Eis que presentemente pagamos ao rei dos lamanitas tributo, equivalente à metade de nosso milho, nossa cevada, ou mesmo todos os nossos grãos e de toda espécie, e metade do acréscimo de nossos rebanhos e manada, e mesmo metade de tudo o que temos, ou que possuímos. O rei Lamã, o rei dos lamanitas, exige de nós ou nossa vida. E agora, não é doloroso ter que suportar isso? Não é grande a nossa aflição? Ora, eis que grande é a razão que temos para lamentar-nos. Sim, digo-vos que grandes são as razões que temos para lamentar-nos. Pois eis que quantos de nossos irmãos foram mortos, e o seu sangue derramado em vão. E tudo isso por causa de iniquidade. Então o rei Lime aqui ele atribui todas essas aflições que eles passaram,
por causa de iniquidade, porque eles não estavam guardando os mandamentos, mataram um certo profeta que existiu entre eles. Então ele atribui tudo isso, né, à iniquidade, à falta de guardar os mandamentos. Então a lição que eu quero compartilhar é essa hoje, que nós não devemos agir muito por impulso, né? Nós podemos ver aqui que Zénifer, né, extremamente ansioso ali para herdar a terra, para ter uma posse, né, para adquirir aquilo que ele queria, ele sem pensar um pouco, caiu nas mãos ali dos lamanitas para ser escravizado, né? Isso já aconteceu com algum de nós? Será que a gente fica extremamente ansioso para adquirir algo, para comprar algo? E a gente vai lá e compra e depois a gente não consegue pagar, ou até consegue pagar, mas com muito sacrifício, né? A gente às vezes limita até a nossa alimentação para adquirir algo, né? Então nós devemos aprender com essa escritura, né, que nós não devemos agir por impulso ou como diz a escritura aqui, extremamente ansioso para adquirir aquilo, né? Devemos realmente pensar, fazer as contas e ver o que nós podemos fazer. Viver dentro do nosso patamar, né? Então é o que os profetas nos ensinam hoje, né? Que nós devemos evitar, hoje não, né? Desde sempre eles vêm incentivando a gente a não contrair grandes dívidas por causa que nós podemos entrar em alguma enrascada aí, né? Que o propósito de bancos, né, é obter lucro. Ele vai emprestar o dinheiro ali para você adquirir o que você quer, mas você vai pagar com juros e muitas vezes, vocês sabem aí que tem certas coisas que você paga 2 vezes mais, né, ou 3 vezes mais aquilo que você pegou emprestado ali para adquirir. Tá bom? Então devemos ter cuidado aí com o manejo aí do cartão de crédito e outros meios aí também. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.